Catástrofe pré-histórica. Nasce um planeta. Nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Neste período, ele conheceu uma série de desastres terríveis. É difícil compreender a enormidade da escala temporal dos eventos que nos moldaram. Para colocar em perspectiva, imagine toda a violenta história da Terra comprimida nas 24 horas de um único dia. O relógio começou a funcionar à meia-noite e a primeira catástrofe ocorreria em poucos minutos. O sistema solar ainda estava em formação. 20 planetas recentes giravam ao redor de uma nova estrela, o Sol. Um deles era a Terra. Sua superfície era uma visão do inferno. Não havia água nem oxigênio. E o planeta inteiro estava encoberto por gases vulcânicos tóxicos. Mas antes que a Terra pudesse se estabilizar, ela colidiu com outro planeta que orbitava o Sol, em um impacto de proporções bíblicas. A colisão foi tão catastrófica que quase aniquilou a jovem Terra. Mas, em vez de destruí-la, deu início a uma reação em cadeia que transformou o planeta e desencadeou o nascimento da própria vida. Sem este desastre, nenhuma vida, incluindo a nossa, existiria aqui. Mas como podemos saber o que aconteceu? E como esta colisão criou as condições para que a vida surgisse? O astrônomo Bill Hartmann passou a vida estudando os primórdios do Sistema Solar. Mas é uma tarefa difícil com tão poucas evidências. Os registros sobre a primeira parte da história da Terra foram apagados pela própria Terra, porque temos a erosão, as chuvas, os deslocamentos continentais, a colisão de continentes e o surgimento de montanhas. Por isso, a melhor forma de se estudar os primeiros dias da Terra é analisar os planetas vizinhos. As superfícies de Mercúrio e Marte são repletas de crateras de impacto. Elas têm mais de 4 bilhões de anos. E como cápsulas do tempo, forneceram a Hartmann informações preciosas sobre as condições enfrentadas pela jovem Terra. Observando essas crateras, descobrimos que não havia apenas crateras de 150 quilômetros ou de 300 quilômetros. Algumas têm 1000 quilômetros. São impactos muito grandes. Estas crateras sugerem um período extremamente violento. Hartmann percebeu que os planetas não foram atingidos apenas por pequenos asteroides, e sim objetos muito maiores. E quanto maior o asteroide, mais dramáticas as consequências. Veja o nosso planeta, por exemplo. Ele possui uma inclinação de 23 graus, com um satélite em sua órbita, a Lua. Estas duas características foram pistas para Hartmann, que propôs uma teoria radical. Ele sugeriu que a Terra foi atingida por algo do tamanho de outro planeta, dando origem à inclinação e à Lua. A chave desta teoria é que após o crescimento dos planetas, havia os planetas concluídos, mas também os corpos restantes. Se um deles batesse na Terra, quando estava terminando sua formação, isso geraria o material que daria origem à Lua na órbita da Terra. Hartmann criou um retrato do momento em que a Terra colidiu com outro planeta. Imagine a cena. A Terra, recém-formada, vagando pelo Sistema Solar, e 20 outros planetas fazendo exatamente a mesma coisa. Um deles, Theia, possuía quase o tamanho de Marte. E orbitava o Sol exatamente a mesma distância que a Terra. Os dois planetas estavam em curso de colisão. Theia atingiu a Terra a 40.000 quilômetros por hora, com uma força equivalente a bilhões de megatons de TNT.
O impacto arrancou pedaços enormes da crosta terrestre. Bilhões de toneladas de destroços foram lançados no espaço. Um anel de rocha e poeira incandescente se formou ao redor da Terra. Ao longo dos 100 anos seguintes, as rochas e a poeira lentamente se concentraram numa esfera 50 vezes menor do que a Terra. Nós a chamamos de Lua. Quando Hartmann sugeriu a ideia na década de 1950, as pessoas tiveram dificuldade para aceitá-la. Os cientistas só conseguiam pensar em termos de lentos processos geológicos, um grão de areia por vez, formando montanhas. Pensar que algo tão colossal quanto a Lua podia ser resultado de um único evento foi algo difícil de engolir. Mas a teoria de Hartmann recebeu uma ajuda da NASA. Em 1969, o módulo de aterrissagem da Apollo, o Eagle, pousou na superfície da Lua. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os astronautas norte-americanos fizeram 6 visitas à Lua. Eles exploraram sua superfície, dirigiram ao redor de suas crateras e trouxeram de volta 380 quilos de rochas lunares. Pela primeira vez, os cientistas puderam descobrir do que a Lua era feita. Os resultados foram surpreendentes. As amostras lunares tinham uma estrutura química incrivelmente similar à camada mais externa da crosta terrestre. A maioria dos pesquisadores achou esta descoberta interessante, mas para Hartmann eram evidências novas e cruciais. Havia rochas na crosta, rochas na superfície e um grande impacto jogou longe todas essas rochas. Esse material foi para o espaço e formou a Lua. Mas muitos cientistas continuavam céticos. Eles não conseguiam enxergar como um impacto cósmico poderia criar a Lua e a Terra como são hoje. Eu cheguei a ouvir que nós devíamos eliminar todas as outras teorias primeiro, porque era muito extravagante. Hartmann finalmente obteve a prova necessária após um encontro casual com a astrofísica Robin Cannop. Ela estava usando modelos digitais para estudar as luas de Saturno. Bill Hartmann me procurou após uma palestra e perguntou se eu já tinha pensado em aplicar meus modelos sobre a formação de luas dentro e perto dos anéis de Saturno à origem da Lua. E eu disse não. Então ela usou o mesmo software de simulação para recriar os primórdios do Sistema Solar. Depois ela programou uma colisão planetária do tipo sugerido por Hartmann. Uma colisão que criaria a Terra e a Lua que conhecemos hoje. Estamos há 4,5 bilhões de anos atrás, no fim da formação da Terra. Estamos no espaço observando um pequeno planeta. O planeta à direita que vai atingir a Terra, representada pelo planeta maior à esquerda. A colisão ocorre e, como vemos, ele bate de raspão. E o outro planeta é totalmente destruído pela colisão. Os modelos de Cannop demonstram o que pode ter acontecido durante a colisão. Tia, o responsável pelo impacto, foi totalmente aniquilado. A Terra sobreviveu, mas por pouco. O impacto foi tão poderoso que distorceu o formato do planeta. A Terra reagiu a esta colisão como uma bolha de rocha derretida. E como o impacto foi de raspão, ele gerou algo parecido com a onda que obtemos quando jogamos uma pedra num lago em ângulo. E esta onda se propagou pela superfície da Terra. A colisão gerou um tsunami de lava derretida. Foi uma colisão incrivelmente violenta, tão violenta que gerou energia o bastante para derreter a Terra. Na verdade, após este impacto, a Terra ficou cercada por uma atmosfera de rocha vaporizada.
Trilhões de toneladas de destroços foram lançados ao espaço. Aqui nós vemos uma parte do planeta impactado se destacando num longo feixe de material. Ele gera um disco que estamos vendo praticamente de lado nesta perspectiva. E foi a partir deste disco que a Lua viria a se formar. O modelo de Canop sustenta a teoria de Hartmann e mostra que a Lua é formada por destroços de Theia e da Terra. Eu liguei para o meu colega e disse: você não vai acreditar, você tem razão. Eu tentei com um planeta do tamanho de Marte num ângulo de 45 graus e tudo deu certo. E ele disse: é melhor conferir. Então eu tentei de novo e fiz várias outras simulações. E sem dúvida, foi esse tipo de impacto que gerou o sistema Terra-Lua atual. Passaram-se apenas 10 minutos no nosso relógio da história da Terra. 30 milhões de anos em tempo real. O período mais importante na vida do nosso planeta. A Terra começou a se recuperar da colisão com Theia. E os destroços do desastre formaram a Lua. O impacto gigantesco quase destruiu nosso planeta. Mas desta catástrofe surgiu um novo começo. Ela deu início a uma reação em cadeia que transformaria a Terra de uma visão do inferno no oásis verde e azul que hoje chamamos de lar. A colisão foi tão forte que alterou a rotação de todo o planeta. Para entender como, os cientistas decidiram reconstituir estes eventos, começando pelos momentos imediatamente posteriores ao impacto. Ítaca, no estado de Nova York. A paleontóloga Judith Nagel-Myers procura pistas que possam revelar como era a Terra logo após o impacto. Não resta nenhuma evidência do período logo após a colisão. Então, os cientistas estão sempre à procura de novas formas de enxergar o passado. Nagel-Myers usa corais fossilizados. Esta área já foi um oceano. Os corais fossilizados têm apenas 400 milhões de anos, mas eles contêm pistas fundamentais sobre como eram as condições da Terra há 4 bilhões e meio de anos, quando a Lua se formou. O que eu mais gosto nos fósseis é que eles abrem uma janela no tempo. Examinando o esqueleto deles, podemos reconstruir o ambiente que existia aqui muito antes de os humanos surgirem na Terra. Graças a uma propriedade incomum, estes corais fossilizados puderam capturar instantâneos diários das condições nos primórdios da Terra. Os corais formam camadas de calcário como abrigo, uma nova camada para cada dia do ano. Podemos encontrar o mesmo processo em qualquer recife, incluindo nos corais de hoje. Se examinarmos com atenção estes corais modernos, podemos ver as pequenas linhas que surgem enquanto eles crescem. São como os anéis de crescimento das árvores. Hoje sabemos que cada linha representa um dia. As linhas de crescimento diárias se acumulam, formando um anel anual. Contando estes anéis diários de crescimento, podemos contar, nos corais modernos, 365 linhas por ano. E este é o segredo. Os corais fossilizados de 400 milhões de anos não possuem 365 linhas de crescimento por ano, e sim 410. Quando estes corais estavam vivos nos oceanos antigos, 400 milhões de anos atrás, um ano não durava 365 dias, e sim 410. Mas seja medida em dias ou horas, a órbita da Terra ao redor do Sol leva sempre o mesmo tempo. O ano é uma constante.
Só há uma explicação para o número maior de dias no ano. Há milhões de anos atrás, os dias eram mais curtos. Isso significa que, na época em que estes animais viviam no oceano, os dias tinham menos horas do que tem hoje. Há 400 milhões de anos, o dia durava apenas 21 horas. E se os dias eram mais curtos, a Terra devia estar girando mais rápido. Os cientistas usaram a taxa de rotação de 400 milhões de anos atrás para determinar a velocidade a que a Terra estava girando logo após a colisão planetária. Há 4 bilhões e 400 mil anos, um dia durava apenas 6 horas. O enorme impacto que gerou a nossa Lua fez com que a Terra girasse 4 vezes mais rápido do que hoje. Foi o primeiro passo na direção do planeta acolhedor que conhecemos atualmente, mas não foi fácil. A rotação rápida deu origem ao clima mais severo da história da Terra. Mega tempestades e furacões castigaram a paisagem. A colisão com Tia parecia ter transformado a Terra em um mundo inabitável. O nosso relógio marca 00:12, 4 bilhões e meio de anos atrás. Cometas de gelo caíam do espaço. Era um bombardeio violento, mas não um desastre. Na verdade, foi uma bênção. O gelo derreteu e, combinado à água condensada do interior do planeta, criou os primeiros oceanos. Mas a jovem Terra ainda era um lugar hostil e violento. Ela girava 4 vezes mais rápido do que hoje. Chuvas e ventos de 800 km por hora fustigavam a superfície. A atmosfera era um coquetel letal de dióxido de carbono e chuva ácida. Parecia impossível que um dia a vida surgisse. Se não fosse por um detalhe. No céu, a Lua nascia. Não era a Lua que conhecemos hoje. Para começar, ela estava 10 vezes mais perto. Ela dominava o horizonte. Era mais um resultado da enorme colisão. E desta vez as notícias eram boas. Por estar mais perto, a Lua exercia uma atração gravitacional bem mais forte sobre a Terra. E as coisas mais afetadas por ela eram os oceanos recém-formados. Marés gigantescas avançavam sobre a Terra a centenas de quilômetros por hora. Você pode imaginar que isso tenha dificultado o surgimento da vida, mas estaria errado. Na verdade, o que ocorreu foi o oposto. Esta é a Baía de Fundy, no Canadá. Ela possui a maior amplitude de maré do planeta. Aqui a maré pode subir até 15 metros. É um modelo em escala das enormes marés que varreram a Terra primitiva. O físico Neil Cummins está aqui para estudar o que acontece quando a maré sobe e o que isso pode nos dizer sobre as marés no passado distante do nosso planeta. Bem, o que eu espero ver aqui é uma onda enorme, com até 2 metros de altura, a chamada onda de maré. Cummins acredita que devido à proximidade da Lua em relação à Terra bilhões de anos atrás, as marés antigas eram mais rápidas e mais altas do que em Fundy. Ele aguarda a onda de maré para conhecer pessoalmente as forças que moldaram a paisagem antiga e criaram as condições para o surgimento da vida. Bem aqui no meio do canal já podemos ver a onda de maré. Dá pra ver a onda se formando. É. Dá pra ver até espuma. É absolutamente fascinante. Até parece... Dá pra começar a ouvir também. Temos a sensação de que esse tipo de fenômeno não acontece em nenhum outro lugar. Vamos atrás dela?
Segure firme, hein? Isso foi demais. 100 bilhões de toneladas de água do mar entram e saem da baía a cada 24 horas, o que faz a onda de maré de Fundy uma das maiores do mundo. A torrente de água se choca contra a baía. Ela arranca areia, minerais e outros materiais da costa e os carrega para o mar. Para Cummins, esta ação erosiva recria em escala o que acontecia quando marés enormes dominavam os oceanos antigos. As marés antigas seriam, no mínimo, 10 mil vezes maiores. Essas marés são incrivelmente poderosas, mas não se comparam com o que era antes. Essa onda se desloca a cerca de 12 km por hora. As marés antigas se deslocavam a velocidades que variavam entre 160 e 480 km por hora e cobriam uma área bem maior e com muito mais rapidez, causando muito mais danos. Mas estes danos ajudaram ou prejudicaram os primórdios da evolução? Há 4 bilhões de anos, quando a Lua estava muito mais próxima, as marés avançavam sobre o continente a centenas de quilômetros por hora. Cada nova maré arrancava milhões de toneladas de destroços da Terra. Ao recuar, deixava para trás uma costa devastada. O jovem planeta estava sendo devorado por seus oceanos. E, para as criaturas vivas, esta era uma boa notícia. Pois tudo que as marés roubavam da terra ia para o mar, gerando o ambiente perfeito para a origem da vida. Para que a vida surgisse, era necessário que houvesse uma quantidade enorme de minerais no mar, interagindo livremente. E isso só poderia ter ocorrido na Terra devido às marés enormes geradas pela Lua quando ela estava muito mais próxima. As marés arrancavam minerais e nutrientes da terra e os misturavam com o oceano, gerando um caldo primordial. Agora o mar estava repleto de substâncias fundamentais, todas misturadas. Os cientistas acreditam que as interações químicas neste caldo criaram os primeiros aminoácidos e proteínas básicas, os elementos fundamentais da vida. A partir destes ingredientes, emergeriam as primeiras células primitivas. Afinal, uma colisão titânica que quase destruiu a Terra pode, na verdade, ser o motivo pelo qual estamos aqui. Às 13h20 da manhã no nosso relógio da história terrestre. Passaram-se 500 milhões de anos desde a colisão que gerou a Lua. Os elementos básicos para a vida se formaram nas profundezas do oceano, graças às marés monstruosas da Lua. Mas o mar ainda era agitado demais para o surgimento dos organismos unicelulares. Algo deve ter acontecido para acalmar o planeta e permitir que a vida desse o próximo passo. Senão, nós simplesmente não estaríamos aqui. Esta é KwaZulu-Natal, na África do Sul. A paleontóloga Nora Nofka estuda como a vida se fixou no planeta. E neste desfiladeiro antigo, ela descobriu fósseis que podem conter a resposta. Eles são uma das primeiras formas de vida da Terra. O que eles revelam é surpreendente. Há 3 bilhões de anos, quando este desfiladeiro fazia parte do leito oceânico, as águas eram repletas de bactérias. 1 bilhão de anos após a catástrofe que quase destruiu nosso planeta, a vida estava desabrochando. Foi um dos melhores momentos da minha carreira. Passamos o dia procurando por fósseis e, no fim da tarde, com o sol brilhando no ângulo perfeito, vimos os fósseis aparecendo em toda a parte. Foi inacreditável. Os fósseis eram os restos de vastas colônias de bactérias que recobriam os oceanos rasos do passado.
Elas estavam entre as primeiras células vivas a surgir no planeta. Existem bactérias quase idênticas ainda vivas atualmente. Estas são colônias de bactérias vivas. Nós as chamamos de tapetes microbianos. E é fácil entender por quê. Eles se parecem com carpetes esverdeados. Eles ocorrem hoje em qualquer praia de areia. As semelhanças entre o passado e o presente são notáveis. Nós podemos ver que a superfície da rocha é esverdeada da mesma forma que o tapete microbiano vivo. Seguindo meu dedo, podemos ver a borda do tapete microbiano fossilizado, aqui. E aqui vemos a areia por baixo. É um tapete microbiano igual a este, mas está fossilizado e tem 3 bilhões de anos. As rochas do desfiladeiro eram cobertas por uma variedade impressionante de comunidades microbianas. Ecossistemas de bactérias tão complexos na época quanto são hoje. Mas as rochas revelam algo mais. Elas mostram não apenas quando a vida bacteriana se fixou, mas também como isso foi possível. Gravada na superfície, há evidência dos mares antigos, mas não dos oceanos violentos gerados pela colisão com Theia. Estas eram águas calmas e rasas. Quando examinei estas formações, eu vi diversas ondulações. E elas são idênticas às de hoje. Ao caminhar por uma praia, podemos ver as mesmas estruturas na areia. A preservação destas estruturas é fantástica aqui. Parece que a maré acabou de baixar. Mas estas ondulações têm 3 bilhões de anos. São um retrato fossilizado de um oceano antigo acariciando a costa gentilmente, sem nenhum sinal de marés gigantes ou furacões. Este local mostra que há pelo menos 3 bilhões de anos as condições de vida eram normais. Este era um ambiente pacífico e a vida pôde evoluir. Algo havia alterado o clima severo e as marés brutas do planeta, permitindo que ele acolhesse a vida. E mais uma vez os responsáveis eram a Lua e seu efeito gravitacional sobre os oceanos. As marés, desde que surgiram, têm agido como um freio, para assim reduzir a rotação da Terra. É como se fossem os freios de um carro, exercendo pressão sobre a roda e fazendo com que os dois desacelerem. Foi o que as marés fizeram e ainda fazem. É um processo chamado fricção das marés. Quando as marés e os continentes se encontram, a água que atinge a Terra gera atrito. E esse atrito está literalmente reduzindo a velocidade da Terra. Ao longo de milhões de anos, a fricção das marés desacelerou a rotação da Terra. Como resultado, os dias tornaram-se mais longos e as forças dos ventos caóticos diminuiu. Foi um passo na direção certa, mas ainda não era o bastante para gerar os mares calmos que vimos fossilizados em KwaZulu-Natal. A Lua ainda estava muito perto da Terra. Seu efeito gravitacional sobre os oceanos ainda era forte demais. Para que os oceanos se acalmassem, algo enorme deve ter acontecido. A evidência deste evento pode ser encontrada no programa Apollo da NASA, na última etapa das viagens humanas à Lua. O Observatório McDonald, no oeste do Texas. Aqui, 40 anos após o homem aterrissar na Lua, a missão Apollo ainda não terminou. O engenheiro da NASA, Jerry Wyant, vai diariamente a seu telescópio laser para continuar o trabalho iniciado pelos astronautas há décadas. Sua missão: medir a distância entre a Lua e a Terra.
Nós somos a última peça restante do projeto Apollo. A maioria das pessoas pensa que o projeto Apollo está morto e elas ficam surpresas quando eu conto o que faço. Olha, eu mando um laser para a Lua, sabia? Quando os astronautas aterrissaram na Lua, eles deixaram para trás uma bandeira americana e algo mais: refletores. Quase diariamente, Jerry Wyant e seu colega apontam um laser para um dos refletores lunares. Eles estão medindo a distância exata entre a Lua e a Terra. Este é um laser de 1 bilhão de watts. Nós o apontamos para o refletor na Lua e contamos quanto tempo a luz demora para ir até a Lua e voltar. E estes são nossos dados. O laser mede quanto tempo a luz leva para ir até a Lua e voltar, em trilionésimos de segundo. Mas antes eles precisam achar um refletor. Cada painel é do tamanho deste mapa aqui. Então, estamos tentando atingir algo deste tamanho a 380 mil quilômetros de distância. Isso não é fácil. Eles precisam de uma noite limpa. Depois precisam localizar o alvo. As imagens são incríveis. É não? muito fácil deixar passar. Às vezes, eles levam até 4 horas para encontrar o refletor. Aquilo bem ali provavelmente é um refletor na Lua. É, bem ali. Nesta noite, o raio laser leva 2,967 segundos para viajar até a Lua e voltar. Quando eu vejo a Lua, em vez de ficar romântico, eu penso: ei, espero que o laser esteja funcionando. Pode não ser romântico, mas é incrível. A cada ano, o raio laser de Wyant demora um pouco mais para voltar, porque a cada ano a Lua está um pouco mais longe. Os nossos dados interessam aos cientistas porque eles confirmam a suspeita de que a Lua está se afastando da Terra. E eles usaram os nossos dados para nos informar que a resposta a esta pergunta é sim, ela está lá. A Lua está se afastando de nós a 4 centímetros por ano. E isto é fundamental para entendermos por que os oceanos se acalmaram e a vida emergiu. Há 3 bilhões e meio de anos, a Lua estava a apenas 24 mil quilômetros da Terra, provocando marés colossais. Mas estas marés estavam empurrando a Lua para longe. Elas eram tão grandes que possuíam sua própria atração gravitacional. E isso começou a afetar a Lua que as havia criado. A gravidade da água agia de volta sobre a Lua, que havia feito a água subir para começar. E essa água empurrava a Lua para frente, dando à Lua energia. Ao girar, a Terra lança a Lua para longe, como um atleta lançando um martelo. Podemos pensar no sistema Terra-Lua como uma dupla valsando. Quando a Lua provoca as marés na Terra, a Terra desacelera. E as marés fazem com que a Lua ganhe energia e gire para longe. As duas estão envolvidas nessa dança há 4 bilhões e meio de anos. Então, a catástrofe que quase destruiu nosso planeta antes mesmo de a vida surgir, acabou, na verdade, tornando a vida possível. São 8 da manhã no nosso relógio planetário da história terrestre. Mais de 1 bilhão de anos após uma colisão violenta com outro planeta que quase destruiu a Terra. O impacto criou a Lua e desencadeou uma reação em cadeia que levou ao surgimento da vida bacteriana nos mares.
Algumas destas bactérias desenvolveram um novo processo que afetaria toda a vida na Terra. Ele aniquilaria muitas espécies, mas sem ele as formas de vida mais complexas não existiriam. Esta paisagem desolada é o deserto do norte do México. Ele é uma janela para o passado. Um dos únicos lugares do mundo onde podemos vislumbrar como a Terra pode ter sido há 2 bilhões de anos. Um planeta na encruzilhada da evolução. A bióloga Janet Seifert estuda as bactérias que vivem nestas poças. Elas lhe dão uma perspectiva única sobre como as bactérias antigas mudaram a Terra para sempre. Quando mergulhamos, podemos ver evidências de comunidades microbianas a olho nu. E a Terra primitiva era muito parecida com isso. Ela era dominada pelas bactérias, não havia grandes animais ou plantas. E podemos usá-las como representantes da Terra primitiva. Seifert está interessada nestes curiosos aglomerados calcários. Este aqui é muito interessante. Eu sei que não parece interessante. Parece apenas uma pedra encontrada no fundo deste riacho. Mas, na verdade, é uma complexa comunidade de vida microbiana. Estes aglomerados chamam-se estromatólitos. Eles são feitos por bactérias que depositam calcário que se acumula para formar mini-recifes. A Terra primitiva era habitada por organismos quase idênticos a estes. Estes estromatólitos fossilizados na Cordilheira Flinders, no sul da Austrália, têm 3 bilhões de anos. Não há praticamente nenhuma diferença entre eles e as estruturas encontradas por Seifert. Cada estromatólito contém milhões de organismos azulados chamados cianobactérias. E há 3 bilhões de anos, seus ancestrais desenvolveram uma forma engenhosa de obter energia. Uma família de bactérias aprendeu a fazer uma coisa. Elas transformavam a energia do Sol em energia, mas por acaso, quando elas faziam isso, quebravam as moléculas de água de forma a eliminar um subproduto que elas não queriam, o oxigênio. Estas antigas cianobactérias microscópicas desenvolveram um processo químico chamado fotossíntese. Ele converte a luz do Sol em energia química, com o oxigênio como subproduto. Foi uma revolução biológica que mudou o planeta para sempre. As cianobactérias injetaram oxigênio nos oceanos e depois na atmosfera. Se elas não tivessem desenvolvido a fotossíntese há 3 bilhões de anos, quase não haveria oxigênio na atmosfera de hoje. Sem as cianobactérias, nós nunca teríamos surgido. Graças a elas, hoje nós respiramos oxigênio. Quando as cianobactérias descobriram como fabricar oxigênio como um subproduto, o nosso planeta mudou para sempre. A evolução da biologia mudou e a atmosfera mudou completamente. E estas cianobactérias antigas são as ancestrais de todas as plantas do mundo hoje. A fotossíntese foi incrivelmente bem sucedida. As bactérias procriaram e evoluíram. Nós sempre pensamos nos micróbios como algo ruim, que dá dor de garganta. Mas se as bactérias não tivessem descoberto como aproveitar o Sol e gerar oxigênio como subproduto, provavelmente não estaríamos aqui agora. Pois foi isso que permitiu essa evolução dos animais complexos. Mas para os organismos incapazes de se adaptar, o oxigênio foi uma sentença de morte. Quando isso ocorreu, aquele subproduto, o oxigênio, era veneno para a maior parte da vida no planeta. Então foi um evento devastador. Toda a vida precisou se adaptar ao fato de que haveria oxigênio na atmosfera. Mas algumas bactérias aprenderam a lidar com isso.
E foram estas sobreviventes que levaram as coisas como nós. Entre as maiores inovações biológicas dos últimos 3 bilhões e 800 mil anos, ela está no topo da lista das mais vantajosas para os humanos. Às 8h12 da manhã, no nosso relógio, a atmosfera já tinha oxigênio e os oceanos estavam repletos de bactérias. A evolução, a vida, havia surgido. E tudo começou com uma catástrofe. Parece tudo tão lógico, tão inevitável. Na verdade, não foi só isso. Aquele impacto é provavelmente o único motivo para o surgimento da vida. Mas se ele fosse um pouco diferente, talvez não houvesse ninguém na Terra. Levando em conta os tipos de impacto que podiam ter ocorrido e criado um sistema Terra-Lua não habitável como o nosso, é incrível pensar que tivemos sorte nesse aspecto. E essa é a questão. Nós tivemos sorte. Não apenas com aquele primeiro impacto, mas em incontáveis sentidos ao longo de bilhões de anos. O que estamos percebendo é que as catástrofes tiveram um papel muito maior na evolução da vida na Terra do que se acreditava antes. Temos que perceber que estamos no final de uma longa cadeia de eventos. Se eles tivessem sido diferentes, eu não estaria sentado nesta pedra. Só há uma conclusão. Não estamos aqui porque fizemos algo direito. Estamos aqui por sorte. A colisão com Tia foi apenas a primeira rodada de um longo jogo de dados. Isso nos faz pensar nessa sequência totalmente única de eventos aleatórios que foram necessários para criar a Terra que conhecemos hoje. E se qualquer coisa tivesse sido diferente, o mundo todo à nossa volta seria diferente, nem estaríamos aqui. Isso nos mostra que uma catástrofe é sempre, em certo sentido, um começo. A colisão foi o início de uma nova Terra. Ela separou a Terra dos outros planetas no universo. E abriu o longo e tortuoso caminho que levou à vida como a conhecemos. Sem ela, nós provavelmente nem estaríamos aqui.